A maior controvérsia do cristianismo gira em torno da divindade de Cristo, e as grandes heresias ao longo da história surgiram exatamente por conta deste assunto. Porque veremos que ao longo dos evangelhos ele será adorado como tal e não rejeita essa adoração. Mas aí nós temos uma problemática. Cristo é Deus? Se sim, qual Deus ele é? Se nós analisarmos o Antigo Testamento, veremos que só existe um Deus. O Deus Criador que está desde o princípio, criou o mundo, interagiu com a humanidade, elegeu o povo de Israel e ao longo da história de Israel, ele sempre se revelou como o único Deus. O povo judeu, inclusive, sempre foi tratado na história como o primeiro, o precursor do monoteísmo no mundo. As outras nações sempre foram politeístas, sempre acreditaram em vários deuses, mas o povo judeu, desde o princípio, buscou o único Deus, e quando eles se desviaram foi exatamente por cair na idolatria e por cair no politeísmo de adorar outros deuses que não existiam. Mas o cristianismo trará uma problemática a essa questão. Jesus, o Cristo, o Messias prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, virá dizendo que ele é Deus, mas não um novo Deus, não outro Deus, mas o Deus. Porque se Cristo não é Deus, é idolatria adorá-lo. Porque somente a Deus nós podemos prestar culto. E se ele é um segundo Deus ou um outro tipo de Deus, nós estamos fugindo da fé que o Antigo Testamento nos revela. E por conta desse debate de difícil compreensão, muitos criaram várias heresias que levaram a igreja primitiva a extensos debates, concílios e confissões de fé para definir o que de fato a Bíblia dizia sobre a divindade de Cristo. Porque veremos ao longo dos evangelhos que ele será adorado como tal e não rejeitará a adoração. Porque Jesus nunca negou o fato de ser divino. Inclusive, ele vai aceitar a adoração como Deus. Após ressuscitar e aparecer aos discípulos, Tomé, que até então estava incrédulo, o vê e diz: Senhor meu e Deus meu. E ao ser chamado de Deus, Cristo não o repreende por isso. Mas Jesus também nunca aceitou a ideia de que havia mais de um Deus. Quando os escribas o interrogam lá em Marcos 12, acerca do maior mandamento, Jesus vai dizer que o maior mandamento é esse: ouve Israel, o Senhor, o seu Deus, é único. Uma das principais orações do judaísmo, que é muito repetida por eles, está em Deuteronômio 6:3, que diz: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor, o seu Deus, é um, e o seu nome é um. Na verdade, a palavra usada para um ali é a palavra echad, que em hebraico é o numeral 1. Portanto, nós poderíamos traduzir para: ouça Israel, o seu Deus é um. E a palavra também aparecerá no livro de Gênesis, quando vai dizer que o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e os dois se tornarão echad, um. Ali no contexto, quando nós traduzimos uma só carne. Ou seja, nós vemos que isso é a definição de uma unidade, de um numeral 1, sim, mas também de uma unidade composta. Aqui eu não estou nem trabalhando ainda o conceito de trindade. Para você entender essa composição, você tem que entender a trindade. Mas eu quero deixar esse termo de lado para focarmos apenas no fato de que Cristo é divino. Porque se estamos falando do Natal e trabalhamos a questão da humanidade de Cristo, de entender que ele desce do céu e encarna em um bebê, ele não pode ser um bebê comum, ele não pode ser um ser humano comum, mas ele precisa ser divino. Ele jamais deixa sua divindade no céu, ele jamais deixa de ser Deus. Mas ao encarnar, ele torna-se Deus naquele ser humano. Deus em carne. Ele seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vemos que Cristo é Deus e esse é o termo Emmanuel, Deus conosco. Cristo veio para revelar o Pai a nós. Ele é um com o Pai e ele jamais deixou de ser. Se ao falarmos da encarnação, falamos da humilhação de Cristo ao vir à Terra, devemos entender que apesar de descer e deixar a glória dele no céu, devemos entender que ali havia um Cristo 100% homem e 100% Deus. Mas ao longo dos evangelhos, quando ele vai tratar desse tema e quando ele já está falando explicitamente sobre a sua missão e sobre a sua natureza, ele vai tratar que ele e o Pai eram um. Por isso ele diz: quem me vê, vê o Pai.
Olhar para Cristo é ver o Deus invisível entre nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o Deus que rompe o céu e desce na terra. E esse é o grande mistério do Natal, porque não havia um bebê comum ali naquela manjedoura, mas o próprio Deus estava ali conosco. Ele que fez todas as estrelas que preenchiam o céu daquela noite, ele que fez os ventos, ele que fez o sol que raiaria no outro dia, ele que fez a terra sobre a qual ele andaria durante 33 anos com os próprios pés. E ao completar o seu ministério naquela cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, reconciliou com Deus a humanidade. Porque Paulo vai dizer em Romanos que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a humanidade. Ou seja, a nossa ofensa cometida lá atrás por Adão, repetida em tantos pecados que nós mesmos cometemos, foram pagos naquela cruz pelo próprio Deus. Portanto, ao olharmos para aquela manjedoura e vermos o bebê que está colocado ali, vemos o próprio Deus conosco, Emanuel.